Olá, sejam bem-vindos a mais uma palavra e um louvor. Porém, uma palavra e um louvor hoje não é uma palavra e um louvor como vocês estão acostumados a ouvir. Quem me acompanha, quem escuta uma palavra e um louvor sabe que já faz algum tempo que eu não gravo, né? Faz algum tempo que eu não tenho postado nada referente a uma palavra e um louvor. Então hoje é uma continuação, sim, eu diria, da palavra e um louvor, mas é uma continuação de um testemunho muito impactante na minha vida, muito, muito. Eu acabei de sair do hospital, eu estava internada. Eu fiz questão de gravar para vocês isso hoje, para vocês verem o meu rosto. Eu tô inchada, bem inchada, né? Estão vendo aqui meu glândula, aqui a minha garganta, aqui, parte daqui. Então assim, porque eu ainda tô com as feridas que saiu no meu corpo. Eu não sei se dá pra vocês verem aí. As pústulas que saíram na minha língua e também nas minhas partes íntimas. Eu fui uma pessoa que eu sempre brinquei, me vangloriei de uma certa forma, eu me orgulhei, eu tive muito orgulho disso. Eu sempre fui uma pessoa que não adoeci. Tanto que eu tô falando, e eu ainda tô falando muito ruim, porque eu tô com a boca ainda toda cheia de ferida. Mas tá dando, acho que pra vocês entenderem, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que me vangloriei muito, me orgulhei muito de ter uma saúde de ferro. Eu entrava, saía, fazia, acontecia e nunca adoecia. Eu dizia que eu tinha imunidade de ferro e eu sempre me segurei em Deus mesmo e na minha imunidade. Eu sempre acreditei em mim e na minha imunidade. Então, enquanto a gente usava máscara, eu ficava, que conversa de máscara. Enquanto a gente falava, Patrícia, você não pode sair do banho quente e já tomar água gelada, que era um hábito que eu tinha, é um hábito que eu tenho mesmo, tipo de tomar água gelada depois do banho quente. Então assim, eu nunca me preocupei muito com a minha saúde, porque a minha saúde sempre foi uma saúde de ferro, de ferro, de ferro, de ferro. Então assim, eu não me preocupava com isso, né? E eu sabia que isso vinha de Deus. Eu sempre soube, desde pequena, que a minha saúde, quem cuidava era Deus, porque eu passava por cada perrengue, cada coisa eu falava, nossa, eu não adoeci. Então, eu tinha... Gente, desculpa que dói um pouco pra falar ainda, tá? Que ainda tá bem inflamada ainda. Então, assim, eu sempre sabia que era Deus que cuidava de mim. Meio que me jogava na ponte, entendeu? E ia embora, porque eu sabia que Deus estava comigo. Sabe, que Ele ia me cuidar, que Ele ia cuidar da minha saúde, que eu tinha resistência, que eu tinha imunidade. E acredito ainda, tá? E é exatamente isso, eu acredito ainda. Só que o que acontece? Há muito tempo atrás eu fiz um jejum e para que Deus liberasse na minha vida realmente o que Ele precisava liberar em questão de fazer a obra do Senhor, de dons, sabe, de maravilhas, de ver, de profetizar, enfim. Eu fiz esse jejum. E esse jejum demorou muito tempo. Quando terminou esse jejum, eu fui orar, entregar meu jejum, meu último jejum, e o Senhor falou assim pra mim: agora, para que eu conclua na tua vida tudo o que precisa ser concluído, eu preciso que você nunca mais beba bebida alcoólica. Pra mim, é o meu Isaac, né? Eu gosto muito de vinho. Quem me conhece sabe que eu gosto de vinho, sabe que eu sou uma conhecedora, não profunda, óbvio, mas eu conheço, tenho um bom paladar para vinho, gosto de vinhos, entendeu?
mas o Senhor não queria mais que eu bebesse bebida alcoólica. Não vou entrar aqui, gente, pelo amor de Deus, na questão de que crente pode ou não pode beber, tá? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que crente, que cristão, que para que você seja salvo, você não pode beber. Eu não tô dizendo, não tô entrando no mérito da bebida. Eu estou entrando no mérito da obediência, tá? Que fique bem claro aqui. Tá? Não quer dizer que porque não. Eu tô entrando no mérito da obediência. Sansão não podia cortar o cabelo. Jesus bebeu até quase o final, quase perto da crucificação. Depois que ele orou, ele diz: eu não vou colocar mais bebida forte na boca. Entendeu? O pecado, o que Deus pede para cada um é muito individual. Eu me lembro de uma amiga que eu tinha no trabalho, lá no Senado, e ela era evangélica e ela gostava muito de brinco. Ela gostava muito de brinco. Ela não saía sem brinco. Se ela saísse sem brinco na rua, ela tinha que parar em algum lugar e comprar um brinco e colocar. E um dia o Senhor falou pra ela no coração dela que não era pra ela usar nunca mais brinco. Por quê? Porque o brinco era o quê? Um Deus da vida dela. O brinco era o vício dela. E o Senhor não aceita que nada seja maior do que Deus. Na vida de Abraão, o que era o mais importante na vida de Abraão? Isaac. Não era? E foi exatamente o que Deus pediu, Isaac. Então eu sempre disse que a bebida era meu Isaac. Eu não vou dizer pra vocês que eu não tentei não. Gente, eu acho que eu tentei umas 10, 15 vezes. Já fiquei 1 ano, o que foi uma bênção. Mas não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum, e aí voltava, e ia em algum jantar, e via aqueles vinhos cheirosos, aquele aroma maravilhoso, né? Ó, é só vinho, tá? E assim, e eu sentia aquele aroma gostoso, aquela coisa gostosa. Falava, ai meu Deus, não, isso não deve ser pecado, isso deve ser coisa da minha cabeça. Mas eu sabia, no meu íntimo, eu sabia que não era da minha cabeça. Eu tinha certeza que tinha sido Deus que tinha me pedido aquilo. Mas eu não queria entregar aquele Isaac. Eu queria segurar ele pra mim. E eu não podia segurar. Então, aí o que aconteceu? Eu fiquei nessa, bebia, parava, tal. Aí a minha última tentativa foi, eu acho que umas 2 semanas atrás. Falei assim, não vou beber. Inclusive quem me segue pode até ter visto que eu coloquei... Não, depois daquele vinhozinho da tacinha caída, eu ainda bebi de novo o vinho. E aí, mas depois eu falei de novo com Deus. Falei assim, Deus, eu não vou beber mais. Agora, a partir de agora eu vou ser obediente e tal, não. Mas aí, caí de novo. Aí eu me rebelei. Essa é a palavra. Porque eu fiquei pensando, falei assim, mas qual a noção disso? O pra que isso? Né? O pra quê? Porque, gente, todo mundo bebe, as pessoas bebem. Eu não bebo na rua, eu não bebo com as pessoas, eu bebo no jantar com um amigo, 1, 2 taças. Eu bebo quando eu saio pra almoçar, pra jantar com alguém, entendeu? Às vezes quando eu chego em casa eu tomo 1 taça pra descansar. Mas o Senhor não queria. E não me cabe questionar a Deus o porquê. Porque se ele não quer, pode ter certeza que tem alguma coisa que está errada aí. E alguma coisa que não está dentro do propósito de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e... né? Então assim, olha, então eu tinha certeza que daquela época eu ia parar. Mas aí eu me rebelei. Eu me rebelei. Falei, não, eu acho que isso não tem nada a ver, que papabá, eu vou beber. Aí eu comecei. Como eu não bebo muito, então assim, eu bebo uma taça à noite, ou quando vou jantar, alguma coisa assim. O que eu fiz? Eu comprei um vinho, eu gosto muito de vinho seco, encorpado, né? Principalmente os africanos. Então eu comprei vinho eu acho que, se eu não me engano, eu acho que eu comprei o vinho na sexta-feira, que foi da rebelião, digamos assim. E aí comprei o vinho na sexta-feira, bebi esse vinho e continuei a semana inteira
bebendo vinho encorpado. Principalmente porque eles são muito ácidos. A acidez dele é altíssima, né? O vinho tinto, principalmente da uva que eu gosto, que é a Cabernet ou a Shiraz, alguma coisa assim, eles são muito ácidos. E eu passei a semana inteira tomando uma tacinha. Todo dia eu chegava, tomava uma tacinha. Aí chegava no outro dia, tomava uma outra tacinha. Final de semana, saí para jantar com as amigas, bebi. E isso eu já tinha sentido. Porque quando foi na sexta-feira, eu fui mostrar uma casa. Eu tinha tido Covid há 15 dias atrás, agora uns 20 dias atrás, e não tinha me dado absolutamente nada. Eu fiquei como é que fala? Uma gripezinha leve, né? Mas aí fui fazer, como eu trabalho com pessoas, eu fui fazer o teste e aí positivei para Covid. Mas assim, nada, não senti nada, foi uma gripezinha leve, só uma corizazinha, bobinha, coisa boba. E quando foi na sexta-feira, eu fui mostrar uma casa. Fui mostrar uma casa para um cliente. E essa casa já fazia muito tempo que ela estava fechada. Muito tempo. E eu sou extremamente alérgica a pó. Quando eu entrei na casa, eu sempre entro e assim, eu gosto de abrir a casa, mostrar a luz que entra pro cliente, mostrar que a casa é iluminada, como a casa é. Então eu sempre chego antes do cliente e abro tudo. Aí eu entrei na casa, abri tudo, abri janela, abri sacada, deixei a casa toda abertinha só pro cliente chegar e olhar. E comecei, espirro aqui, espirro ali, coço o olho aqui, e faço isso, faço aquilo, bababá. Falei, meu Deus do céu, vai vir uma crise alérgica aí. Mas nem de boa. O cliente chegou, demorou dentro da casa, eu fiquei com ele também lá dentro da casa, mó tempão. Saímos, aí fomos ainda conversar ali na garagem da casa, onde estava com aqueles fungos, com tudo, sobre o contrato, sobre como que ia... Ó, demorei um tempinho. Fui pra casa. No sábado ainda fui, trabalhei e tal, de boa. Mas aí comecei a sentir na ponta da língua, tipo como se fosse uma afta. E começou a sair essas perebinhas em mim, sabe, no meu corpo. E eu falei, coisa estranha, mas aí eu liguei pro meu primo é médico. Aí eu falei, Cristiano, o que eu passo? Eu tô com umas aftas incômodas na boca e tal. Aí mentira, não foi nem pro meu primo, foi uma amiga que eu tinha jantado com ela à noite. Ela me passou uma pomadinha pra passar na afta, porque você tem ideia, eu nem jantei direito no sábado à noite, porque eu já tava com essa dor. Aí comecei a passar tal, dessa pomadinha e não vou conseguir falar por causa da língua, tá? Mas sem pretensão alguma. De boa. Quem disse? Comecei a passar mal. Pra resumir a história toda, eu fui parar no Beneficência Portuguesa. Aí me mandaram de volta achando que era uma... Aliás, eu fui pro São Paulo e me mandaram de volta achando que era uma crise alérgica, com Fenergan na veia. Aí fui parar no Beneficência Portuguesa. Lá no Beneficência Portuguesa, ele já eu queria internar, bababá, mas ficaram demorando. E eu fiquei muito nervosa, bababá, fui embora de novo. E isso é um sofrimento. Quando foi na quarta-feira, continuei passando mal. Aí fui sendo medicada, né? Meio assim pelo meu primo, como ele disse, sem me ver, porque eu não queria ir pro hospital. Mas quando foi na quinta-feira, eu não aguentei e voltei pro hospital. Na quinta-feira, eu fui parar de novo no São Paulo, porque era o mais perto de casa. Falei pra minha mãe, mãe, nem vá pro Beneficência, porque eu não estou aguentando. Detalhe, eu não me lembro dos períodos que eu fiquei na recepção, desses períodos, eu não me lembro disso. Minha mãe que me conta, porque eu tenho resquícios, lapsos de coisas assim, do que aconteceu, de tanta dor que eu sentia. Aí, quando eu fui parar no hospital, a minha boca, ela já tava inteira cheia de ferida. Mas ferida.
e purgava, tipo um pus amarelo, viscoso, bem pastoso mesmo. Não era líquido, era viscoso, pastoso. Eu não conseguia falar. A minha língua chegou no meu patal, aqui, ó, no céu da minha boca, de tão inchada que ela ficou. Deu nas minhas partes íntimas, deu no meu umbigo. Eu não aguentava de tanta dor na minha boca. Era como se você tivesse colocado uma bola de fogo dentro da minha boca. E aquela coisa interna, aí acabou, graças a Deus, fui internada. Aí começou, os médicos não sabiam o que era. É doença autoimune. Lógico, todo mundo sabia que era por causa de uma imunidade, né? Que a minha imunidade estava baixa e que aquilo era fungos. Uns diziam que era isso, outros diziam que era não sei o que, enfim. Até hoje eu com alta, eu não sei realmente o que foi, porque os exames ainda não ficaram prontos e eu só vou ficar sabendo o que foi quando os exames ficarem prontos daqui 10 dias e eu voltar no infectologista. E aí, o que acontece? Fui internada. Aí, tudo bem, né? No dia que eu fui internada, sempre com tramal, com dipirona, não sei nem falar o nome disso, remédio para fungos, na veia, isso tudo na veia. Passei até que, né, do jeito que tinha que se passar. Quando foi no sábado, minha mãe resolveu vir para casa. Foi no sábado? Foi. Quando foi no sábado, minha mãe resolveu vir pra casa. Não, aliás, resolveu não. Eu falei, mãe, você tá tão cansada. Minha mãe já tava com essa correria comigo desde segunda-feira, tadinha. Eu falei, mãe, vai pra casa, a Lúcia fica comigo, que é a menina que trabalha comigo, que é uma segunda mãe pra mim também. Aí eu falei assim, a Lúcia fica aqui comigo e tal. Vai pra casa descansar, tomar um banho, ficar com meu pai, né, meu padrasto, o Brunelli. Eu falei assim, vai, fica. Entendeu? E a Lúcia fica aqui comigo. Bom, tava medicada, tava bem, já tava até tomando um pouquinho de água. Pra vocês terem ideia, eu fiquei sem falar, sem engolir, entendeu? Você imagina eu sem falar. Eu fiquei sem falar, eu não falava nada. As enfermeiras, agora, hoje, algumas outras que vieram do turno quando me pegaram, ela fala, olha que voz bonita. Porque eu cheguei assim, muda, não falava nada. Aí minha mãe veio pra casa. Quando foi lá pra meia-noite, alguma coisa assim, eu tomei um pouquinho de suco de goiaba. Mas, gente, não tinha condições de ser isso. Eu coloquei ele na ponta da minha língua. Na hora que eu coloquei na ponta da minha língua aquele suco, na hora eu vi que estava um pouco ácido, então eu já lavei a boca. Só que mesmo assim, começou uma dor, mais uma dor, mais uma dor, mais uma dor inexplicável, não tem como explicar a dor. Não tem como explicar. E olha que eu sou uma pessoa que eu tenho uma tolerância à dor muito grande. Pra eu reclamar de alguma coisa, meu Deus. Pra eu reclamar de alguma coisa é porque eu tô sentindo uma dor insuportável. E aí começou aquela dor, e começou a crescer. E ela não diminuía. E aí eu falei pra Lúcia, Lúcia, pelo amor de Deus, pede pra essas enfermeiras me dar remédio, me dar analgésico, eu não tô aguentando de dor. Aí vieram, me fizeram dipirona. Dipirona foi água. Aí eu comecei a chorar. Porque eu não aguentava mais, eu comecei a chorar. E aí falei, Lúcia, pelo amor de Deus, liga pra minha mãe, manda minha mãe vir aqui. Porque nessas horas, mãe é mãe, né? Ainda mais o meu chaveirinho, né? O meu chaveirinho tem que estar comigo o tempo todo. Então, assim, aí eu ligo pra minha mãe, aí ligou pra minha mãe. Aí eu comecei a ver o cuidado de Deus. Eu fiquei no São Paulo, né? Que é perto da minha casa, perto da casa da minha mãe. Você imagina se eu tivesse ficado no Beneficência Portuguesa, né? Que é bem mais longe, a gente teria que ir mais longe. Então, assim, o cuidado, eu vi o cuidado de Deus o tempo todo, sabe assim? Sabe aquela coisa, não é pra morte, mas eu quero te ensinar alguma coisa? Sabe, eu quero que
que você aprenda. Mas eu quero que vocês entendam que Deus, isso não é castigo, sabe? É porque como Deus tem tantas coisas boas pra gente, ele tem uma coisa tão grande, de tão zeloso que ele é, quando ele escolhe, quando ele diz, não, esse aqui é meu filho, é a pessoa que eu amo, eu não vou deixar ele sair, ele, sabe, não fazer o que eu quero que ele faça, pro bem dele, ele não vai deixar. Ele prefere deixar você sofrer do que deixar você sofrer eternamente, né? Então foi isso que Deus fez comigo. E aí começou aquela dor, aquela dor, aquela dor. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí minha mãe chegou e eu comecei a chorar, Aí a enfermeira veio, me deu tramal na veia. E nada de passar aquela dor. Gente, era como se tivessem colocado larva de vulcão dentro da minha boca, fechada a minha boca. Eu sentia tanta dor, que eu assim, encostei na parede e falei, Senhor, perdoa, Deus, os meus pecados, mas me leva agora. Eu não aguento mais essa dor. Eu pedi para Deus para que Ele me levasse. Tanta dor. E nesse momento que eu falei isso, falei, Senhor, perdoa os meus pecados e me leva. O Senhor começou a falar no meu coração. Eu tava com tanta vontade de tomar uma água gelada, sabe? E aquilo não descia. E o Senhor me falou assim, filha, eu pedi que você me obedecesse em algo que eu sei que vai ser tão necessário na sua vida. Não é por capricho, não é por nada, e você não quis obedecer. E hoje eu tô te mostrando que o que eu te pedi não é nada. Nada. Nem 0,0001% na vida de uma pessoa. Você tem sucos maravilhosos. A água era o que eu mais, sabe, queria. O tempo que eu fiquei internada, eu via minha mãe tomar água e eu não podia colocar um gole dentro da minha boca, sabe? Eu era alimentada por soro. Então assim, o Senhor falou pra mim, e você não podia obedecer. Será possível que você não podia obedecer? Que eu tive que deixar você ver com seus próprios olhos. É igualzinho pai, gente, é igualzinho. Os pais nos falam, não faz isso, não faz aquilo, porque eles não querem que a gente bata a cabeça e tenha que sentir a dor para saber que é doloroso. Mas não. Nós somos desobedientes, entendeu? Nós somos desobedientes. Então, foi o que aconteceu. O Senhor precisou deixar com que eu sentisse a dor para eu ver que é doloroso, né? E Ele já tinha me avisado tantas vezes. O Senhor já tinha me dado tanta chance. Não foi uma, duas, nem... Ele é maravilhoso, o nosso Deus é maravilhoso, gente. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é... Às vezes as pessoas falam assim, castiga não. Ele é tão, sabe assim... tranquilo em esperar a nossa hora. Ele me deu mais de 27 anos no mundo, bebendo, saindo de balada, fazendo o que eu queria. E agora que eu voltei para Deus e eu preciso fazer a vontade de Deus, que é o que Ele tem pedido de mim e é o que o meu coração mais deseja. Naquela época o Senhor começou a falar comigo. E eu chorava de tanta dor, E aí as enfermeiras começaram a correr para um lado para o outro, sabe? Ai, abre alerta amarelo, abre alerta amarelo, abre alerta amarelo. E eu comecei a ficar doida. Aí chegou a enfermeira, chefe, a Fernanda, eu quero até agradecer ela demais, que ela foi um amor, assim, ela foi um anjo que Deus mandou ali pra me ajudar, né? Aí ela chegou e falou pra minha mãe, falou, não, vamos entrar com morfina,
que vai aliviar. E começou a conversar comigo. Não, eu vou te dar um remedinho agora, vai aliviar, vai passar na hora, tudo. Vamos esperar um pouquinho, eu vou te dar. Aí trouxe, me aplicou a morfina. Mesmo com a morfina, eu não parei de sentir dor. Eu continuei sentindo dor. Só que aí foi aliviando. Ela jogava água na minha boca. Ela falava, Patrícia, abre a boca. Deixa eu jogar um pouquinho de água gelada sabe, pra esfriar um pouco a sua boca. Aí ela colocou uma toalha assim do lado da minha boca. E ela jogava água assim, bem devagarzinho na minha boca. E eu soltava aquela água fervendo de dentro da boca. E ela queria me dar um remedinho que era um calmante. E ela, Patrícia, vamos tomar. Como que eu tomava? Eu não conseguia colocar nada. A água machucava minha boca demais. E eu falava, não vou tomar, não aguento tomar, não vou tomar, não aguento tomar. E ela, não, deixa eu colocar esse remedinho na sua boca. Vai ser bom pra você, você vai ficar calma, você vai dormir um pouco, tal, pá. E aí ela foi, eu falei, então vamos fazer o seguinte, abre a boca e deixa eu colocar o remédio, e aí ele derrete na sua boca. Aí eu, naquela dor, naquela agonia, porque eu já tinha tomado morfina, né, e ela tinha que esperar um pouco mais pra me dar morfina de novo. Que ela não podia aplicar uma em cima da outra. Aí ela colocou aquele remédio na minha boca, que eu fui me acalmando um pouco mais e que a dor foi passando, sabe? E que ela foi ficando ali comigo, a minha mãe também do meu lado. E eu senti o Espírito Santo ali, sabe? Movendo a minha vida, segurando na minha mão. É aquela coisa do limbo, sabe? Quando Deus deixa você no fiozinho pra você ver que é Ele, que é tudo Ele, que tudo é por Ele, sabe? Às vezes as pessoas não dão valor. Eu mesma, eu não tô dizendo os outros, não, vou falar eu. Quantas vezes eu não dei valor à saúde, que eu sempre disse que era blindada, né? A minha saúde, que eu tinha uma imunidade de ferro, né? Mas eu nunca dei o devido agradecimento ao meu Deus, né? Porque, gente, Deus pede tão pouquinho pra nós, tão pouquinho. Só que a gente obedeça. E são coisas que são pro nosso próprio, sabe? Ele não quer que a gente se drogue, porque droga é uma bosta, todo mundo sabe disso. Que a gente não fique bebendo igual uns loucos aí. Que a gente não fique de balada, que não tenha sexo fácil, sabe? Que você tenha paz na sua vida, mas tudo que leva à maldição, as consequências são péssimas. E ninguém parece cego com isso, né? É o que eu falei pra vocês, eu acho que alguns atrás, que quanto mais a gente se achega a Deus, as coisas vão ficando mais estreitas, graças a Deus, porque Ele vai exigindo muito mais da gente, Ele vai exigindo muito mais santidade, e eu tô muito feliz. E eu digo, Deus, e eu falei pro Senhor, Senhor, quando eu sair daqui eu vou contar meu testemunho, sabe? Eu vou contar meu testemunho, porque as pessoas precisam saber, entendeu? Que existe um Deus nesse lugar, sabe? E que o Senhor é com os seus. Detalhe, eu senti essa dor todinha. Quando foi? Isso foi de sábado para domingo. Quando foi no domingo, eu já levantei falando, comendo, diminui todas as minhas feridas, né? Cara, é incrível. É incrível porque hoje eu já tive alta. Eu entrei na quinta, sexta, sábado, domingo. Eu fiquei 4 dias no hospital. O médico hoje, quando ele vai me dar alta, ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu não tô acreditando na pessoa que eu tô vendo. Pessoa que chegou com o rosto desse tamanho aqui, sem falar uma palavra, com a boca, minha boca era pura ferida. A minha boca era pura ferida. Ele falou, não, eu tô acreditando que eu tô te dando alta. Pra você ver o poder de Deus na vida da gente. O poder da vida de Deus. Porque o Senhor queria só me mostrar.
Ele não queria meu sofrimento. Porque o Senhor fala que bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de guerra. Só que nós lutamos com o inimigo invisível todos os dias. O Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra... São contra potestades. O inimigo, ele trabalha na nossa cabeça, ele trabalha com a gente. Ele sempre diz que Deus é demorado. Ele sempre diz que Deus não faz as coisas certas, que Deus tem privilégio, que privilegia um e você não. Ele sempre diz pra você que ele poderia ser melhor pai do que Deus. Por quê? Porque ele dá tudo que se quer. Se você vai ter uma dor de barriga e, ai, quer maçã? Tamo aí, menino. Sabe? Vai morrer atropelado? Não, vai, passa. Deus não, Deus é um Deus valoroso, bom, cuidadoso com a gente. E aí eu comecei, e nesse tempo eu tive, esses 4 dias que eu fiquei no hospital foram os melhores 4 dias da minha vida. Porque eu percebi que, cara, é Deus, sabe? É estar na presença de Deus mesmo. Você que é crente, você que é uma pessoa cristã, sabe? Você precisa estar na presença de Deus, porque é um lugar tão, sabe assim, aconchegante, seguro, tranquilo, cheio de paz. Pra que você precisa sabe, ter uma rebelião, ai, minha boca não fala. Tudo bem. Pra que você precisa se rebelar contra Deus? Você vê que todo mundo que se rebelou contra Deus, uma viagem de 40 dias virou 40 anos. Entendeu? Um homem que era tranquilo precisou ser engolido por uma baleia, por um peixe e ser vomitado em outro lugar e fazer o que ele não queria fazer, ainda ficar com raiva. Então, gente, obedeça a Deus. E eu agradeço a Deus todos os dias pelo que eu passei. Eu ainda não tô totalmente recuperada. Eu ainda tô com um pouquinho dessas lesões na boca ainda. Mas do jeito que eu estava, do jeito que eu dei entrada naquele hospital e do jeito que eu saí hoje, entendeu? Ninguém acreditou, nem o infectologista, nem o clínico, nem a Gils, nada, ninguém. Nem as enfermeiras isso acreditava. Falava, meu Deus, quem é essa pessoa que a gente não conhece? Então, sejam firmes. E por isso a palavra de hoje, eu trouxe uma palavra muito linda. Eu me lembrava só de Isaías 1:19. Olha como são as pessoas. Elas só querem e querem. Eu só lembrava dessa palavra. Isaías 1:19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Em outras versões dizem, se obedecerdes, se ouvirdes, se fordes fiel, né? Comereis o melhor dessa terra, o bem dessa terra, viverá o melhor dessa terra, enfim. É essa a tradução. Só que eu sempre me apeguei somente nesse versículo. Só no Isaías 1:19. Só que hoje, na hora que eu fui ler o versículo que eu ia ler para vocês, o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi me mostrar o versículo 20. Que foi o que eu tinha acabado de passar. Né? Aí eu li o versículo 20. Olha o versículo 20. Mas, que era onde eu estava ali, eu estava no mas. Tá? Eu estava no mas, eu não estava na obediência, eu estava no mas. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, a rebelde aqui, sereis devorados à espada. Porque todo mundo ama as bênçãos de Deus. Todo mundo quer as bênçãos de Deus. Eu quero ser abençoado, eu quero um bom emprego, eu quero ter dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, me salva, me dá, Mas ninguém quer obedecer a Deus. Tiro por mim. Ele me pediu uma coisa tão besta, tão boba.
Porque naquele hospital, gente, eu sentia tanta vontade de colocar uma aguinha. Eu lembrava da água entrando assim no meu, sabe? Entrando, descendo na minha garganta. Olha como eu tô inchada. Isso aqui é tudo inchaço. Agora já desinchou muito, mas eu tava com isso aqui enorme. Então, assim, aquela água bem geladinha entrando, sabe? Na sua garganta, aqueles sucos. E quando eu pensava no tal vinho, aquilo ardia a minha boca, ardia a minha língua. Porque eu sentia a acidez do vinho. Eu sentia a acidez do vinho. Então, o Senhor precisou me tirar de um lugar de conforto, de um lugar tranquilo. Eu ia pegar a chave da minha casa na semana que eu me internei. Era o que eu tava mais esperando, que eu queria ir lá, começar, né, a mudar logo, até... Eu tava num lugar confortável, tranquilo, fofinho, bonitinho, aconchegante. Mas eu não achei que aquilo ali era bom. Mas porque uma coisinha... Olha o Éden aí. Olha o jardim do Éden aí. No Éden eles podiam comer de tudo. 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 Eles tinham apenas uma árvore ali no meio. Que não podia ser comida. Mas eles foram lá e comeram. E pecaram. E caíram. E desobedeceram. E a nossa geração, o ser humano, sofre até hoje por causa desse pecado. Eu sei que ficou super longo, já tem 36 minutos que eu tô falando, mas esse testemunho precisava muito que vocês ouvissem. Gente, não desobedeçam a Deus. Sabe? Sejam fiéis ao Senhor. O Espírito Santo, ele é muito... Quando ele fala a você, você sabe que é ele que tá falando. Não fica com essa conversa de que, não foi Espírito Santo, não. Essa conversa... Isso nós queremos. Nós queremos, sabe, dizer a nós mesmos, a convencer a gente e achando ainda que vai convencer a Deus de que não, Senhor, eu não estou entendendo a voz do pastor. Mas não, a Bíblia diz que as ovelhas conhece, escuta, sabe, reconhece a voz do pastor. Entendeu? Então, não seja desobediente a Deus. Obedeça a Deus, não precise chegar no estágio que eu precisei chegar, de uma doença, de uma dor tão intensa. E Deus foi tão misericordioso comigo, que foi assim, leve. Foi uma noite, foi uma semana de sofrimento, ó, quase 2 semanas de sofrimento, mas assim, uma noite de boom, blá, né? E depois ele já amenizou. Mas e se o seu caso for mais sério? Né? É muito melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor falava aí. A Bíblia diz isso, que é muito mais fácil obedecer. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça a Deus. Sabe? Se Deus está falando, se Deus está ali. Olha, não faz, não faça. É isso, é aquilo. Siga a vontade de Deus. Que você vai ver que lá no final só tem coisas boas. Só bênçãos do Senhor. E pra gente não terminar uma palavra e um louvor sem louvor, eu vou tentar louvar um que é o que eu pensava nele o tempo todo no hospital, que se chama Oceanos, que é uma coisa linda. Esse louvor, ele é maravilhoso. E eu amo esse louvor porque ele mostra que aonde você estiver, o Senhor vai estar com você, né? Então, siga em frente, né? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei. E foi o que eu fiz. E ao teu nome clamarei. E além
das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e ele é meu. Amém? É isso aí. O louvor foi para Deus. Eu vou falar igual aquele pessoal, né? O louvor foi para Deus porque eu não tô conseguindo cantar direito ainda, porque a minha língua ainda não está totalmente recuperada. Mas eu espero que vocês fiquem com Deus e que vocês... que esse testemunho chegue aonde ele precisa ser levado, né? As pessoas que ele precisa atingir, a pessoa que precisa ouvir. E que quando você ouvir esse testemunho, você obedeça a Deus. Fica na paz, fica com Deus. Boa semana para vocês. Um grande beijo.